Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos celebrar o Dia Mundial da Voz, que vai ser comemorado no próximo domingo, dia 16 de abril. Nós vamos falar também de turismo e de saúde bucal. Os nossos convidados são Ângela Castro. Prazer enorme tê-la aqui, Ângela. Prazer e muito obrigada pela oportunidade de poder estar divulgando uma coisa tão importante. A Ângela Castro, ela é fonoaudióloga e ela vai falar sobre os cuidados que nós temos que ter com a nossa voz. Nós estamos também com o Maurício Araújo. Oi Maurício, prazer em tê-lo aqui. Obrigado, prazer é todo meu, obrigado pelo convite. O Maurício é dentista e vai nos falar sobre a doença periodontal. Não se assustem, é gengiva. O Fernando Gosling. Olá, Fernando. Olá, como vai? O Fernando Gosling é otorrino e ele trabalha também com reality show. Estou interessada nisso. Tá bem. O Bayard Boiteux, prazer em tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Ele é professor e ele é vice-presidente da Associação de Turismo do Rio de Janeiro. Vai nos falar sobre turismo. E nós estamos com a nossa produtora de web, Camila Abreu, que vai explicar para vocês como participar do programa. E aí, Camila? E aí, Vera, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente quer saber o que você faz para cuidar da sua voz. Para participar, é só entrar nas nossas redes sociais e deixar o seu comentário usando a hashtag Sem Censura. Maravilha. Olha só, é aberto o debate para todo mundo, tá? Porque esse negócio de voz é muito delicado, muito complicado e muito importante. Ângela, começando com você. Eu fico muito impressionada como as pessoas que vivem da voz não sabem cuidar da própria voz. Eu falo basicamente de pais que lidam com as crianças e de professores. Começa aí, não começa não, o cuidado com a voz? Com certeza, porque, na verdade, tanto que a campanha desse ano é você cuida da sua voz, né? Você tem cuidado com a sua voz. Então, como é que é isso, essa história de você cuidar da sua voz? Diante de tantos problemas, muitas vezes, né? Porque o que é a voz? A voz é a coisa mais incorpórea produzida por um corpo. E aí, com tantas alterações e com tanta beleza, você pode ir do céu ao inferno com a voz, né? No sentido de ter problemas ou não. Então, é muito importante que exatamente a gente tenha consciência de que, por exemplo, para crianças, hoje nós temos uma geração de crianças que gritam muito. Muito, eles gritam muito, né? Não era assim no meu tempo, Era não? menos, né? Tudo muito sonorizado, né? Os shoppings, os locais são muito barulhentos, enfim. E professores, né, com uma luta bastante grande no sentido de tentar controlar tudo isso e os cuidados que eles têm que ter, né? Então, a coisa mais importante dessa campanha é exatamente os cuidados com a voz, porque essa campanha, ela começou no Brasil. Foi uma iniciativa brasileira isso é interessante. Em 1999, até que em 2003 foram agregados, né, órgãos internacionais, organizações internacionais americanas, da Europa e da Ásia. Então, hoje realmente comemora-se o Dia Mundial da Voz, a Semana Mundial da Voz, o mês inteiro de abril, cheio de ações e de possibilidades, né, para informar o público, para poder oferecer, inclusive, eventos de ordem internacional, em que você acessa gratuitamente para ter conferências internacionais. Do dia 16 ao 21 vai ter isso. Fora a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, o Conselho Regional segundas e quartas tendo eventos. Mas vamos falar dos cuidados que a gente tem que ter com a voz. Todos nós aqui vivemos da nossa voz, porque quando o Bayard fala de turismo, ele é professor, tem que falar muito bem. Ele não pode gastar a voz dele, senão ele fica sem voz. O Maurício, que é médico, o Fernando, que são médicos, também eles lidam com isso o tempo inteiro. Você, então, nem se fala, né? A Camila lida com a voz e eu também. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Os cuidados essenciais: hidratação, alimentação equilibrada, a vestimenta. Hoje usa-se muitas coisas apertadas para esconder as barrigas, enfim, isso não é bom. Por causa do diafragma, é isso? Exatamente, e também pela digestão. Então, acho que o doutor Fernando vai falar bem dessa questão do refluxo, enfim, que eu vou falar do aperfeiçoamento e da saúde vocal. Então, temos falar competindo com ruído ambiente. Então, tem muitas coisas dentro da voz que, agora, o principal é a hidratação. Você pode fazer, assim, ter uma melhora
maravilhosa com a hidratação. Agora, é bom beber água, mas não é bom beber água gelada. É bom beber água e hoje a questão da água gelada caiu um bocadinho. Nos, vamos dizer, congressos internacionais, há pessoas que são absolutamente adaptadas com a questão da água gelada. Então, continue usando. Agora, mas quando leite. você termina de cantar, ou você termina um programa, ou você termina de dar uma aula, a gente não indica uma água gelada. Tá? Temperatura ambiente. Com relação ao leite, que você acabou de falar, com relação ao chocolate, quantas vezes um ator vai entrar em cena e ele come chocolate? O que faz o chocolate? Parece que é bom para a inteligência, sabia? Mas ele engrossa a saliva imediatamente, em meia hora. E dá muco, né? Em meia hora você vai e produz um muco. Então, não é favorável a ingestão dessas... Né, café e chá. Café, cafeína, chocolate, cafeína, frutas cítricas não são... Tudo é ácido. Chocolate é ácido, café é ácido e frutas cítricas ácidas. Entendeu? Então, nada disso se deve. Água é sempre melhor, né? Quando você estiver no seu dia a dia, eu sou contra as restrições excessivas. Mas a gente não é Pavarotti, então a gente pode se permitir. Mesmo para os cantores líricos, então tem que ter um prazer, tem que ter um, né? Claro. Porque eu trabalhei muito com cantores líricos e trabalho com cantores, com atores, enfim, e precisa ter alguma felicidade. Uma vez eu fiquei rouca. Sim. E aí eu fui na Bruscamente. Não, foi negócio de trabalho, Tá. você vai cansando e tal. De repente... Tá. Aí eu me lembro que eu fui na minha fono, a Ana, e ela me disse, Vera, em princípio não se fica rouco, porque eu adorei essa história e foi exatamente o que você falou, essa coisa incorpórea da voz. A voz é ar, a voz sai, então a voz não é rouca, quer dizer, é você que está fazendo assim com as cordas vocais. Constrição laríngea, esforço vocal, são coisas desastrosas. Falar numa altura que eu estou conversando aqui, estamos aqui, não tem um silêncio maravilhoso e eu fico falando assim, entendeu? Como se estivesse falando para 10 pessoas numa conferência num lugar amplo. Então, essa dosagem, eu tenho que te entregar minha voz, eu não posso bater em você com a minha voz. E não está muito ligado à tensão, não, a voz? Sim, você tensionou, apertou a laringe, na hora. Ou fica mais aguda, entendeu? Os professores, em geral, quando eles sofrem problemas, eles não estão... Porque tem professor com vozes esquisitíssimas. Não é porque eles estão tensos, com medo da turma. Não é um sintoma. A voz é um sintoma? É isso que eu estou querendo perguntar. Os distúrbios da voz são um sintoma. A voz é a expressão máxima da personalidade. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Persona. Fragmenta persona. Pelo som. Eu sei quem é você pelo som que vem de você. No primeiro alô, Vera, o que você tem hoje? Caramba! Então é muito importante que a gente tenha essa noção. A nossa voz é a nossa identidade. É a nossa impressão digital. Não tem nem gêmeos com a mesma voz. É verdade, você tem toda a razão. Cada um tem uma voz. Então, a voz é essa coisa de cuidar da voz, é olhar para si, é a prevenção. Essa é a ideia. Eu já estou com medo de falar. Não, tá não, pelo contrário. O que é uma... Por exemplo, tem vozes que você gosta, tem vozes que você não gosta, entendeu? Veja bem, uma coisa muito importante. Em ciência, não tem eu gosto, eu não gosto. Tá. Né? A fonoaudiologia é uma ciência. E, portanto... existem vozes que não estão muito adequadas àquela pessoa. Então, a gente vai fazer ajustes com aquela voz, não modificar o que está em excesso. Se tem um excesso de estridência numa voz, né? Então, eu tenho como diminuir isso. Então, é esse trabalho que a gente faz atenuando as estridências. Né? Ou então, uma pessoa que julga que isso é grave. Não, isso é uma diretividade, uma voz abafada, jogando para trás. Então, isso a gente vai dando conhecimento e aonde se coloca essa voz, né? Língua, lábios, palato, laringe, é o trato vocal, a directividade, né? É um conjunto de coisas. Que pessoas, principalmente, você atende? Eu atendo, principalmente, pessoas. Profissões. No sentido, exatamente, não, eu quis dizer isso, porque fica um pouco estigmatizado que só atende atores, que só atende cantores, que só atende professores, e eu gosto disso. Né?
pessoas. E dentre as especialidades, todo ligado à voz profissional, Vera. Todas as pessoas que fazem uso da voz profissional. Então, a minha atuação hoje já passa pelo... começou com canto lírico, depois canto popular, teatro, cinema, TV, todas as mídias. Qual é o cuidado que um cantor tem que ter? Porque você não dá aula de canto, você dá aula de voz. Exatamente, então, aperfeiçoamento vocal. Isso. Como é que é uma aula de canto, uma aula de voz, um tratamento de voz para um cantor? Perfeito. Cada cantor, ele terá uma queixa. Ele tem uma queixa e uma história. São duas coisas distintas. Então, a partir da história dele, então eu vou fazer uma atuação no sentido terapêutico de transformar aquilo. Com relação ao canto, às vezes apresenta algumas dificuldades de chegar em determinadas alturas. O que está acontecendo? Por que eu fazia e não faço mais? Eu estou com uma certa idade e esse repertório não está de acordo. Então, essas adequações nós fazemos, entendeu? Então, o que se faz com o cantor é, primeiro, um trabalho de autoconhecimento, de localizar a voz que tem, a voz que ele pensa que ele está usando e a voz que ele precisa ter. Tá. Essa é a história. Quando você entra, por exemplo, em qualquer lugar, numa festa, que tem várias pessoas falando, Sim. e que você sabe, claro, porque você trabalha com isso, você sabe exatamente que tipo de problema você tem, nesse sentido que aí as pessoas são muito transparentes para você, porque se a pessoa estiver fora do tom, você diz, coitado, essa moça podia falar no tom mais adequado. Quais são os problemas básicos que um ser humano normal... Sim. Que não faz o uso profissional. Eu sei que você trabalha com uso profissional, mas tem numa festa, o que você reconhece mais como problema em relação às pessoas que elas falam alto? Eu vejo cada vez mais pessoas apresentando rouquidão nas suas vozes, com uma certa frequência. Eu falo rouquidão porque é uma rouquidão. Não vou dizer para você, né, oriunda de cigarro, oriunda de bebida, oriunda de esforço vocal, com certeza. Né? Mas as alterações, sim, são consequência de mau uso e abuso vocal. E essa coisa que você falou das crianças que estão falando muito alto. Sim. Isso existe... Com muita frequência e tem sido assim um cavalo de batalha isso, porque eu trabalho também com elencos mirins. Então, é muito importante dar essa consciência para a criança. E a criança, hoje o ator mirim, ele tem uma consciência disso. Ele não pode sair do set de filmagem na gritaria, correndo, porque aquilo é o trabalho dele. Então, ele tem que cuidar da voz. Por que as crianças estão falando mais alto, estão gritando mais? Por todos os motivos que você possa imaginar. Primeiro, que eu acho que nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas estão ouvindo as outras muito menos. E principalmente as crianças. É tudo muito, entendeu? Muito rápido. Né? E pouca disponibilidade para a escuta. Então, essa criança está sempre numa demanda de ansiedade muito grande, de um modo geral, tá? Ô, Ângela, eu sempre gostei, já aconteceu umas 2 vezes na minha vida, de morar perto de escola. Primária, basicamente. O burburinho. Porque tem fases de som. Tem aquela entrada, que é aquela coisa, e de repente aquele silêncio absoluto. E aí, de repente, tem uma gritaria que é o recreio. Eu gosto muito da gritaria. E no recreio, tem crianças que atingem um agudo, que eu disse, nem Ima Sumac, que é uma... Conheço muito, eu fiz um trabalho de Ima Sumac. E eu digo, gente, mas como é que atinge aquela nota tão alta sem acabar? Como é que elas conseguem ir naquele agudo, tipo gritando, né? Isso, e tem uma faixa etária que tem aquele agudinho, né? Das meninas, depois 10, perde, 9, 10, 11. Isso. Exatamente, depois há uma modificação. O que acontece na muda vocal? A muda vocal da menina, ela se dá diferente da do menino. O menino, ele dobra de tamanho o laringe. A menina, não. Por isso que não tem essa diferença tão grande. Tem os hormônios, mas tem exatamente a mudança desse aparelho. Tá? Então, por isso que existe essa coisa do grito, da autoafirmação, né? Tem uma coisa assim. Tem uma coisa de alegria excitação também. Deixa eu pôr o Fernando nessa tua conversa. Coisa boa. Por causa de nosso assunto é todo comum. Por causa disso que ela estava falando, de falar muito alto. A sensação que nós temos, a gente estava falando antes, no intervalo, nós e a Camila, é que as pessoas estão ficando mais surdas. Estão ficando mais surdas, Fernando? Olha, nós estamos lidando com as doenças da modernidade, né? Então, a modernidade tem vários aspectos que a gente pode agregar a esses temas que vocês falaram.
Então, a primeira coisa que dentro, para poder explicar, o público tem que entender que nós temos duas, antigamente chamadas de cordas vocais, hoje nós chamamos de pregas vocais. E as pregas vocais são duas fitinhas musculares, minúsculas, aqui dentro da laringe. Elas são soltas? Não, elas são presas nessa entorno. Por isso assim. é que elas são pregas, né? Porque... Então, se você considerar que isso aqui é um cano muscular e tem duas fitinhas musculares finas, elas têm que estar esticadinhas igual as cordas de um violão. Bem afinadinhas, bem apertadinhas. Então, a doença da modernidade. Primeira doença, tem estresse. O estresse, como a Ângela falou, faz a musculatura toda da laringe contrair. Com isso, a corda vocal, a prega vocal fica flácida. Você desafinou seu violão. A pessoa perde a voz simplesmente porque está tensa. E procura quem foi que me bateu e não acha, porque um pensamento pode causar isso, né? Então, as pessoas não estudam as doenças do pensamento. Uma delas é essa. Tá. Com relação às crianças, existe um quadro clínico assim, bem firmado que a gente chama de síndrome do playground, que é aquela criança mais extrovertida, que puxa bagunça, que puxa o jogo, ela faz atrito entre as duas cordas vocais e com isso ela começa a fazer calinho. E cada vez ela precisa... Desde criança? Desde criança. As crianças fazem nódulo na corda vocal, na prega vocal, exatamente pelo uso inadequado e exagerado. Então, essas crianças mais extrovertidas acabam fazendo isso. E os pais em casa não conseguem nem determinar isso, a causa, nem conseguem corrigir. Por isso que precisa da ajuda da profissional de voz para puxar a rédea daquela criança. Senão, solta e vai estragando a corda vocal. Quer dizer que desde cedo acontecem problemas com crianças. Exatamente. As crianças... Como você tem esse mundo mais conturbado, desde criança, aquela agitação que eu chamo de modernidade, e exatamente dá vazão a esses tipos de patologia desde a infância. Você acha que é porque a modernidade muda alguma coisa? Você não acha também que a ciência vai evoluindo e antigamente a gente não achava que eram transtornos, nem doenças, nem problemas, coisas que hoje em dia a gente reconhece como transtornos, doenças e problemas também. Então, hoje a gente não dava muito valor. Nós temos mais informação, não é isso? Não é? Em todos os campos nós temos muito mais informação. Primeiro. Segunda coisa é que nós temos meios de diagnóstico muito mais precisos. Hoje você vê tudo com endoscopia na televisão, os pais entendem, as crianças colaboram e a gente consegue, quando a gente faz um programa de voz de cantores, de crianças, eles fazem o exame muito melhor até do que os adultos, porque os adultos já têm outros medos, outras paúrias ali, eles às vezes ficam com receio de fazer o exame, a criança não faz aquilo livremente. Então a gente consegue identificar melhor todas essas patologias que acometem as pregas vocais. Então, deixa eu falar da voz aqui com o Maurício. Maurício, o que você, como periodontista, como dentista, pode nos ajudar? A boca tem uma influência na voz? Você reconhece alguma coisa, algum problema na tua área ligado à voz? Não, a menos que você tenha algum desconforto dentro da boca que impeça você de utilizá-la adequadamente. Mas eu estou tentando ligar aqui a história, não. Está procurando, Estou procurando. Porque a Ângela estava falando do professor, eu dou aula há quase 30 anos. São 30 anos dando aula e nunca em universidades. Aí, eventualmente, acho que todo mundo fica rouco uma vez ou outra. Sim, uma vez ou outra, mas não. Mas a gente que já deu... Eu nunca dei aula com microfone. Até porque nas universidades públicas é pequena, a turma é 20, 40 alunos, né? Não são turmas grandes. Mas, de qualquer forma, isso que eles falaram é muito importante. É muito importante. Você se sente mais confortável quando... Até para falar o que você tem para falar, quando a sua voz sai bem. Eu acho que você se sente mais seguro como professor. Quando você sente que a sua voz está saindo bem, que você está falando bem. Te ajuda muito. É muito Eu acho que sim. Importante. Eu vou ter que ir para o intervalo, Bayar, mas quando voltar, eu vou perguntar para você, como professor, como é que você se sai. Bom, a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, sem censura, volta já já, ok?